Olá, turma! Sou a professora Amanda Laís, professora de Ciências. Vamos para mais uma aula do 8º ano. Gente, vamos continuar com o módulo 2 do nosso livro, ok? O assunto de que vamos estudar agora é glândulas, também chamado de sistema endócrino. Na aula passada, eu passei como vídeo para vocês um documentário sobre glândulas e sistema endócrino, que é a mesma coisa, ok? Sistema endócrino é o conjunto de glândulas. Lá no livro de vocês está glândulas, por isso que eu deixei aqui assim e coloquei sistema endócrino para vocês terem esse acesso, ok? Vamos lá, vamos continuar. Além do documentário que eu passei para vocês na aula passada, a finalidade dele é para que vocês tivessem um primeiro acesso a esse assunto, para que vocês tivessem conhecimento da importância das glândulas para o nosso corpo, ok? Vou continuar aqui. Vamos começar com a primeira pergunta. Você já ouviu falar em hormônios? O que é hormônio? Quem assistiu, o vídeo na aula passada, o documentário, viu várias vezes, né? Ouviu falar várias vezes em hormônios e a importância deles para o nosso corpo. Então, eu vou mostrar agora uma imagem para vocês e eu já sei o que ela remete. Ela vai remeter um susto, né? Ela demonstra aí susto. Quando a gente se assusta, gente, uma glândula chamada suprarrenal, que fica localizada em cima dos nossos rins, tem a finalidade de liberar um hormônio chamado adrenalina. Vocês já ouviram falar em adrenalina, né? Quando a gente toma um susto, o nosso coração fica mais acelerado, a nossa respiração fica mais ofegante. E por esse motivo, a função desse batimento mais rápido, dessa respiração mais ofegante e mais rápido, é para que mais nutrientes cheguem às células do nosso corpo, como principalmente dos músculos, e a gente tenha uma ação rápida, né, como correr, por exemplo. Então, essa imagem do susto aqui é justamente para demonstrar. Vejam só que na hora do susto, eu acredito que vocês já tomaram vários sustos, na hora do susto, a gente já observa meio que automático o coração bater rápido. Então, vejam como funciona muito rápido o nosso sistema endócrino. Vamos falar agora sobre as glândulas. E aqui a gente tem várias glândulas, ó. A demonstração. Todas essas estruturas aqui são glândulas. São estruturas especializadas na produção e secreção de substâncias, principalmente hormônios. A gente vai ter outras glândulas que secretam outras substâncias, como a glândula salivar, vai liberar saliva, e saliva não é hormônio. Então, mas a maioria das substâncias liberadas pelas glândulas são hormônios. E aqui a gente tem como exemplo, ó, aqui tem o útero, mas aqui bem menorzinho, ó, tem os 2 ovários, e eles são glândulas. A gente tem aqui o testículo, é também uma glândula, vai liberar hormônios. Aqui a gente tem a suprarrenal, tá vendo? Lembra que eu disse que ficava em cima dos rins? É uma glândula. Pâncreas, tireoide, entre outras que a gente vai ver agora, ok? Vamos lá. As glândulas são divididas em 3 tipos principais. As glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Vamos conhecer primeiro a glândula endócrina. O que quer dizer o nome endo? Endo quer dizer dentro. Então, as glândulas endócrinas são elas. As substâncias produzidas são os hormônios. Então, as glândulas endócrinas produzem hormônios que são secretados no espaço entre as células do tecido e posteriormente atingem a corrente sanguínea. Então, são hormônios que atingem a corrente sanguínea, que chegam à corrente sanguínea, que é onde ele é liberado. Ele é liberado nas células, mas com o objetivo de chegar à corrente sanguínea, por meio da qual são transportados pelo corpo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma glândula. As células vão produzir substâncias, essas substâncias vão ficar aqui, ó, entre as células, e essas células vão encaminhar esses hormônios para dentro dessa corrente sanguínea, que vai ser levado rapidamente para o corpo. Então, quando eu falei com vocês sobre a adrenalina é uma substância produzida por uma glândula endócrina, que vai ser liberado dentro da corrente sanguínea, por isso sua ação é muito rápida. Vamos lá para a próxima. Exócrina.
vamos conhecer o próximo tipo de glândula. Exo quer dizer fora. Exócrina tem pequenos ductos que levam as secreções produzidas para o exterior do corpo ou para cavidades dele, como o tubo digestório. Essas secreções não são hormônios. Olha a outra dica. Então, glândulas exócrinas. A gente tem, por exemplo, a glândula salivar, que vai liberar dentro de uma cavidade. A gente tem a glândula sebácea, que vai liberar sebo para o exterior do corpo. Então, glândulas exócrinas vão se liberar para fora ou para dentro de uma cavidade. E aqui a gente tem um exemplo, ó. Essas células aqui vão produzir substâncias que vão liberar para fora. Tá vendo? Secreção para fora do corpo, por isso chamado de glândula exócrina. Vamos agora para o próximo. Glândula mista. O que tem aí da glândula mista de tão interessante? Produzem hormônios e suas substâncias que são transportados por ductos e corrente sanguínea. Então, vai ter duas diferenças aqui, ductos e corrente sanguínea. Atenção em relação a isso aqui, gente, ó. Mista. Mista, ela vai fazer as duas funções. Ou em ductos ou na corrente sanguínea, ok? Dois processos, por isso chamado de mista. A gente tem um exemplo aqui do pâncreas. O pâncreas tem essas duas funções. Tanto produz hormônios, que são liberados pela corrente sanguínea. Um exemplo do hormônio produzido pelo pâncreas é a insulina. E ela vai liberar a insulina aqui, ó, para dentro da corrente sanguínea. Em que momento o pâncreas vai agir como glândula exócrina, liberar dentro de uma cavidade? Quando ela produzir, por exemplo, o suco pancreático. Então, o suco pancreático, ó, vem e é liberado dentro de uma cavidade que é o intestino. Lembra lá do sistema digestório que eu disse para vocês que o pâncreas era uma glândula, era um órgão anexo, não fazia parte diretamente do sistema digestório, dos órgãos que faziam parte. Ele apenas auxiliava os órgãos do sistema digestório, liberando aqui o suco pancreático, ok? Então, por isso que ela é classificada como exócrina. Lá no livro de vocês, pessoal, quero que vocês marquem, por favor, essas estruturas muito importantes, ok? Vamos lá? Vamos agora conhecer um pouquinho sobre as glândulas. Já vimos os tipos de glândulas, agora vamos conhecer as glândulas, ok? A primeira glândula que vamos conhecer é a hipófise. Onde é que ela se encontra? Onde é que ela está localizada? A gente tem aqui o cérebro. Olhe onde fica a hipófise. A gente tem aqui o hipotálamo, que fica mais acima, e temos aqui a hipófise. Aqui embaixo é o cerebelo. Essa estruturinha aqui, bem pequena, gente, tem uma função importantíssima em nosso corpo. Vamos conhecer um pouquinho mais? É uma glândula endócrina. O que quer dizer uma glândula endócrina? Endo quer dizer dentro. Então, quer dizer que ela secreta dentro da corrente sanguínea hormônios. Produz vários hormônios que atuam na coordenação de diferentes órgãos, chamados de glândula mestre. Por que ela é chamada de glândula mestre? Porque ela coordena diversos outros órgãos. É muito importante. Se essa glândula não funciona, gente, outros órgãos vão sofrer problemas, não vão funcionar de forma correta, porque ela manda o aviso para que a glândula funcione, para que outra glândula funcione, ok? Vamos conhecer um pouquinho agora sobre as diversas funções da hipófise. Prestem bastante atenção. Aqui a gente tem uma tabelinha, ó, da porção da hipófise, qual é a parte da hipófise, que ela não vai interessar para vocês no momento, não tem lá no livro de vocês também não, ok? Mas tem os hormônios produzidos por ela e a função, a ação, ok? Lá no livro de vocês tem apenas essas aqui, ó. Essa primeira não tem, eu vou mencionar, mas não precisam se preocupar tanto que ela não tem lá no livro de vocês, ok? Adrenocorticotropina. Qual é a função deste hormônio? Produzido onde? Na hipófise, ok? Estimula e libera hormônio das glândulas suprarrenais. Então, ela vai estimular o funcionamento da suprarrenal, que é uma outra glândula. Principalmente o cortisol, que é liberado por essa glândula.
também libera hormônio glicocorticoides, ok? Vamos lá, vamos conhecer agora os hormônios que tem lá no livro de vocês. Primeiro hormônio aqui, hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina. Estimula a síntese e a secreção de hormônios da tireoide. Então, ela vai estimular o funcionamento da tireoide. Então, a hipófise manda mensagem para a tireoide funcionar. Então, se a hipófise não manda, a tireoide não faz, ok? Próximo hormônio, hormônio folículo estimulante. Estimula o desenvolvimento dos folículos dos ovários, isso nas mulheres, vai estimular o desenvolvimento, a liberação dos gametas no ovário. Já no homem, vai estimular na produção dos espermatozoides e induz a secreção de estrógeno, que são hormônios importantes para o desenvolvimento do corpo feminino, ok? Próximo hormônio, hormônio luteinizante, em conjunto com o hormônio folículo estimulante, que é esse de cima, promove o crescimento e a função das gônadas. Vejam bem, gente, o que seriam gônadas aqui? É o órgão reprodutor masculino e feminino, ok? Ele está falando aqui do desenvolvimento dos ovários, que faz parte do órgão do sistema reprodutor, e dos testículos. Então, o hormônio luteinizante tem a relação do desenvolvimento dessas duas estruturas aqui, que também são chamados de glândulas, ok? Vamos lá. E vai estimular aí também na liberação dos hormônios dessas glândulas, perdão. Além do desenvolvimento desses órgãos, vai estimular também a liberação dos hormônios produzidos por ele. Próximo, prolactina, atua na produção do leite pelas glândulas mamárias. Nos homens, ela não vai ter função conhecida. Os hormônios luteinizante ou vasopressina estimula a reabsorção de água nos rins. Lembra quando a gente viu o sistema urinário? Tem um tempinho já, mas vimos o sistema urinário. E qual é a função lá do sistema urinário? É filtrar o sangue e retirar algumas excretas. Quando o rim filtra o sangue, ele retira também muita água. Para que a gente não perca muita água na urina, esse hormônio produzido lá na hipófise vai mandar a mensagem lá para que aconteça reabsorção de água, para que os néfrons, que são estruturas microscópicas que estão lá nos rins, que vai ter a função de filtrar o sangue, reabsorva a água de novo, porque senão a gente vai perder muita água, principalmente quando a gente não está ingerindo muita água e a gente está num ambiente muito quente, não pode perder tanta água na urina. Então, reduz o volume da urina e perda excessiva de água. Quem? Os hormônios antidiuréticos, produzidos onde? Lá na hipófise. Próximo, ocitocina, atua no estímulo da musculatura no útero, ok? Essa estrutura aqui, esse hormônio ocitocina, ele vai ter fundamental importância na hora do parto, que a mulher tem muitas contrações para que aconteça o relaxamento, para que aconteça o aumento da região da vagina e a passagem do bebê. Vai ter função também importante aqui na produção de leite, a ocitocina, pelas glândulas mamárias também, ok? Além da prolactina, a ocitocina também. Vamos lá, gente, para o próximo. Vamos conhecer outro hormônio chamado hormônio do crescimento, ou GH. Tem ação principal nos ossos e cartilagem. Então, quando eu falo aqui de hormônio do crescimento, desenvolvimento do corpo aí, principalmente a ação dos ossos e cartilagem. A produção do hormônio do crescimento é maior na infância e principalmente na adolescência, é onde ele está em maior concentração. A maior concentração de hormônio do crescimento é durante a noite, durante o sono. Então, por isso que é importante os adolescentes dormirem muito, dormirem em quantidade adequada. Não é muito não, viu? Em quantidade adequada, aproximadamente 8 horas de sono, para que tenha o desenvolvimento adequado, o crescimento, porque vai acontecer maior liberação nessa fase da noite. Alguns hábitos, como práticas esportivas, vai ajudar na produção do GH. Ok? Vamos lá. Deficiência do GH.
aumento da gordura corporal, quando eu não tenho muita produção de GH, vai existir fadiga, seria aquele cansaço, redução da massa muscular e da densidade óssea. A densidade óssea seria assim a rigidez do osso. Estudos indicam também que pode estar relacionado com a depressão, que essa insuficiência de GH também tem a relação aqui com quadros de depressão. Estudam-se isso ainda. Quando eu tenho essa concentração de GH muito diferente, gente, a gente vai ter dois problemas aqui, que é o nanismo e é o gigantismo. Não são fatores interessantes. O importante é que a pessoa tenha estaturas adequadas e não muito pequeno, nem muito grande. Muito pequeno, gente, quando os órgãos não se desenvolvem muito bem, quando o corpo não se desenvolve muito bem, os órgãos também não se desenvolvem, então eles não têm um bom funcionamento. Quando a pessoa fica muito grande, como é o caso do gigantismo, que produziu muito GH, a hipófise produziu muito, vai ter problemas de deformidades ósseas, problema de má postura, problema de circulação aqui também, ok? Vamos lá. Vamos conhecer agora outra glândula. Já vimos a tireoide, agora vamos ver um pouquinho sobre, já vimos a hipófise. Agora vamos ver a tireoide. Vamos lá. Vai secretar 3 hormônios apenas. Quais são? Tiroxina, chamada de T4, calcitocina e chamado triiodotiroxina, chamado de T3. O T3 e o T4 estão sempre agindo juntos. Vamos conhecer um pouquinho da função da ocitocina? Olhe lá onde está localizada a tireoide, próxima à região do pescoço, ok? Vamos lá. Calcitocina, vamos conhecer um pouquinho. Relaciona-se com a formação dos nossos ossos. Então, ela tem essa função importante. Veja só, a tireoide tem função no desenvolvimento dos nossos ossos. Se a gente não tem grande quantidade ou quantidade adequada de calcitocina, vamos ter problema de má formação óssea. E o T3 e T4, qual vai ser a função? Atua na regulação do metabolismo. O metabolismo, gente, é o funcionamento adequado do nosso corpo, nossos órgãos, nosso sistema. Então, ele tem essa grande importância. Então, quer dizer, a tireoide vai atuar em todos os nossos órgãos para que eles ajam em conjunto com outros hormônios. Também estimulam o crescimento e o desenvolvimento do organismo, que está relacionado com o metabolismo, em especial com o sistema nervoso. Muitos cientistas dizem que a relação da diferença do T3 e T4, principalmente na infância, pode causar deformações, problemas mentais, problemas neurológicos, ok? Porque tem influência aqui no sistema nervoso. Vamos lá. Temos duas situações aqui. Quando a hipófise não funciona bem, ela funciona muito pouco, acontece diminuição na produção de hormônio. Temos aqui, a pessoa vai ter hipotiroidismo. Minha tireoide não funciona bem, quase não produz hormônio. Então, a pessoa é constatada com hipotiroidismo. Quando a pessoa tem acelerada produção de hormônio, ela é detectada com hipertiroidismo. Hiper quer dizer muito. Quais são os sintomas? Perda de peso, porque o metabolismo trabalha de forma muito acelerada. O ritmo cardíaco também é diferente, é maior. Os olhos são mais salientes. Vai acontecer suores, porque é como se o corpo tivesse em grande atividade. E o pescoço vai apresentar um leve inchaço, porque a tireoide está funcionando muito. E por esse motivo ela também incha, ela aumenta de tamanho. E o hipotiroidismo já é diferente. O cabelo é mais seco, o metabolismo vai ser mais lento, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. Muitas vezes vai ter aumento de peso também. Ok? Esse aqui vai ter perda, esse aqui vai ter aumento de peso. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre um outro fator chamado bócio. Tá vendo esse pescoço bem saliente? Isso aí é um problema de hipertiroidismo. Por falta de um mineral chamado iodo, aqui ó, a tireoide tenta funcionar e ele aumenta de tamanho para que funcione. Então, ó, é um sintoma do hipotiroidismo. Desculpa, perdão, viu, gente? Ele ocorre em casos mais graves e resulta principalmente pela falta do mineral iodo, ok? A gente vai ver aqui ao lado, lá no livro de vocês, na página 269, tem essa imagem que fala um pouquinho
sobre o sal de cozinha iodado, ok? Vamos lá. No início do século XX, no Brasil, muitas pessoas tinham bócio, principalmente causado pela falta do iodo na alimentação. Essa ocorrência começou a diminuir entre as décadas de 1950 e 1970, pois nessa época o governo brasileiro instituiu leis que obrigavam os fabricantes de sal a adicionarem iodo nos alimentos. Nesse caso aqui, no sal, ok? Assim, a população passou a ingerir maior quantidade de iodo, o que foi diminuindo os casos de bócio, que seria aí o hipotiroidismo, ok? Esse hipotiroidismo, gente, vai acontecer em casos mais graves de hipotiroidismo, ok? Que vai resultar nesse inchaço pela falta de iodo. Quando isso acontece, a tireoide incha por causa do acúmulo de substâncias que seriam utilizadas para a produção dos hormônios T3 e T4, ok? Vamos lá. É importante ressaltar que o iodo é fundamental ao funcionamento do corpo humano. Sua deficiência pode causar problemas mentais irreversíveis na infância, além de estar relacionado a anomalias congênitas. Acredita-se que taxas baixas de iodo causam maior risco de aborto ou nascimento de crianças com baixa massa corpórea, porque tem menor concentração de iodo. Mas não é por isso que eu também vou aumentar o consumo de sal, que ele vai causar outros problemas pelo aumento do nível de sódio no sangue, né? A pressão alta, por exemplo. Então, a quantidade de sal diária deve ser 5 gramas. Se sabe, alguns estudos já constataram que a gente ingere 3 vezes mais dessa quantidade de sódio, ok? De sal. Por quê? Muito desse sal está embutido nos alimentos, a gente não consegue detectar o sabor tão salgado, mas eu tenho níveis elevados aí de sódio, ok? Espero que tenham entendido a aula de hoje. Próxima aula vamos dar continuidade com as outras glândulas e suas funções em nosso corpo, ok, gente? Um cheiro, até a próxima aula. Lembrando que vai ter atividade sobre essas glândulas, viu, gente? Atividade lá na plataforma, atividade impressa, para vocês responderem, viu? Um cheiro, até a próxima aula.